Boa noite a todos. É uma alegria estarmos novamente com vocês. Já está nas nossas agendas, né? Primeiro domingo do mês, os nossos encontros do Leon Denis. Com a pandemia, estamos fazendo isso de forma virtual. Nós estamos todos juntos, novamente e sempre. Que bom que nós podemos estar aqui. Graças a Deus. Como sempre fazemos nos nossos encontros, vamos iniciar com a pequena leitura do Evangelho. Hoje, do capítulo 27, Pedi e obtereis, item 22. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve levar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, para unir no contato com eles mais força e perseverança. Deve ela, a prece, subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se, como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. Vamos nós à nossa prece. Fechemos os nossos olhos para dizer sim. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Pai, pela crença que nos entrelaça nesse instante. Obrigado, Senhor, pela família que nesses tempos, mais do que nunca, se une, se entrelaça. Obrigado pelo trabalho. Obrigado, enfim, Pai, por todo o amor, por toda a misericórdia, por todas as incontáveis oportunidades que nos dás, para que continuemos a cada dia sendo um pouco melhores filhos do que ontem. Pelas bênçãos, pela oportunidade de nos encontrarmos aqui e agora, se somos gratos, Senhor, que assim seja. E é com alegria que nós anunciamos essa noite a reflexão muito apropriada a esse setembro amarelo
que nós estamos nos primeiros dias. Depressão, prevenção ao suicídio e espiritualidade. Com o médico psiquiatra, trabalhador da nossa Casa Leon Denis, diretor da área da família do CELD. E para nós, o doutor Bruno Paz Mosqueiro é o nosso querido Bruninho. Uma boa reflexão, querido. Obrigado, Antônio. Vou compartilhar aqui a tela. Então, boa noite a todos, aos queridos amigos do Centro Espírita Leon Denis, a todos que nos assistem do Facebook e do canal do YouTube do Centro Espírita Leon Denis do CELD. Então, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre esse tema de grande relevância, especialmente nesse mês, como foi falado pelo Antônio, em que o mundo e diversas iniciativas param para refletir um pouco sobre a saúde mental e sobre como prevenir o suicídio no Setembro Amarelo. Então, nossa ideia, iniciando com esse olhar da doutrina espírita e da ciência, que são dois, digamos assim, mecanismos da vida humana que se complementam, nós gostaríamos então de trazer essa reflexão com as contribuições algumas da medicina, da psicologia, da saúde mental e da nossa doutrina espírita, nesse diálogo, nesse olhar que se complementa e que nos permite então chegar aos recursos que podem nos ajudar diante da depressão e na prevenção do suicídio. E nós iniciamos nossa primeira grande reflexão, que é muito importante que nós tenhamos em mente, é tentar entender o que é realmente a depressão. E um primeiro ponto nesse sentido que nós deveremos ter é diferenciá-la da tristeza, que a tristeza é uma emoção normal, natural. Todos nós, em algum momento, vamos ter dias um pouco mais para baixo, mais entristecidos, reflexivos. Então, ela é uma das emoções naturais e até saudável da nossa existência. É muitas vezes através da tristeza que nós conseguimos refletir, aprofundar o entendimento, encontrar uma solução diante de um momento difícil, aprofundar o nosso sentido da vida, a nossa compreensão das coisas que estão acontecendo, que às vezes não é possível no momento de alegria, de satisfação, que vai nos levar a outros ganhos. Então a tristeza é algo natural e presente na nossa existência, muitas vezes saudável, e que se diferencia da depressão, como nós vamos ver que é realmente um quadro patológico, um quadro persistente, uma doença que exige o seu tratamento adequado. Como que nós vamos reconhecer, então, a depressão à luz da medicina e da psiquiatria? Então, a depressão, ela não se configura apenas como um sintoma ou dois, mas sim num conjunto de apresentações que vão fazendo parte do indivíduo ao longo do tempo e que, durante a avaliação, então, do profissional de saúde, vai ser reconhecida como um quadro de depressão maior, como nós dizemos na psiquiatria. Então, nós podemos observar um desânimo, uma perda de energia, uma tristeza que se prolonga demais ao longo do tempo. E diferente da tristeza normal, a pessoa procurando, às vezes, o recurso, procurando uma forma de mudar o pensamento, é uma tristeza que persiste. Na nossa tristeza do dia a dia, do cotidiano, às vezes estamos mais para baixo, assistimos um filme, fazemos um passeio, conversamos com alguém que gostamos, e aquela tristeza naturalmente se resolve. Na depressão, não. A tristeza se faz presente, persistente, não obstante todas as tentativas da pessoa de fazer com que ela passe. É muito comum, em alguns casos, que exista uma irritação, uma impaciência, uma falta de tolerância com as questões do dia a dia e um sentimento de perda de prazer. Então a pessoa deixa de ter aquela satisfação com as coisas que antes ela gostava, de participar de um encontro familiar, de assistir eventualmente um seriado, um filme, de ler um livro,
escutar uma música. A pessoa vai perdendo o prazer pela existência, as coisas passam a ficar mais acinzentadas, mais sem sentido. E existem também sintomas que a gente chama que são mais físicos. Então pode existir um aumento do apetite, a pessoa tem muita fome, às vezes até por doce, algo que é comum também, todos nós temos em algum momento. Quem, né, no final do domingo, assim, um chocolate, uma coisa muito boa. Mas na depressão isso é uma coisa também que persiste junto com os outros sintomas, ou um aumento do apetite, ou muitas vezes uma diminuição. Às vezes a pessoa começa até a ter uma diminuição do peso, porque ela realmente não tem fome, não tem vontade de se alimentar. Existem alterações de sono, de aumento no sono, a pessoa tem vontade de passar o dia todo deitada, dormindo. Muitas vezes acontece insônia também. Em outros casos, a pessoa não consegue dormir bem à noite, né? Iniciar ou acorda de madrugada. Alterações de energia, facilmente a pessoa se sente cansada. A memória se torna também mais difícil de manter a concentração, a pessoa fica mais esquecida. Então, são uma série de sintomas que vão acontecendo e que vão configurar o quadro clínico da depressão. Mais adiante, podem surgir sentimentos de culpa, um pensamento que fica preso, às vezes, no passado, em arrependimentos, ressentimentos, sentimentos de desvalia, às vezes a pessoa relata que se sente um peso diante da família, começam a surgir pensamentos de desesperança, falta de perspectiva, motivação para a vida, e em alguns casos também pensamentos de morte. Mesmo a pessoa não desejando isso, podem surgir pensamentos de morte, e em casos mais graves, o suicídio. Então esse quadro nos ajuda a entender que a depressão realmente é um quadro mais complexo, que vai muito além da tristeza, e que vai nos ajudar então a procurar o auxílio devido do profissional quando nós possamos suspeitar em nós mesmos, em algum familiar. E certamente, hoje em dia, os recursos da ciência e da medicina nos trazem uma série de tratamentos que têm eficácia para a depressão. Citando em linhas gerais, existem diversos medicamentos, existem os recursos das psicoterapias, junto a profissionais da psicologia ou psiquiatras, que têm uma eficácia muito boa, e muitas vezes até uma avaliação médica, porque a depressão pode também ser originada de outras questões além da parte mental, por exemplo, uma alteração como a anemia, alterações da tireoide. Então, mais para dar uma ideia geral de como que surge a depressão. E algo que é muito interessante para nós que convivemos com pessoas que podem estar com depressão, ou mesmo aquela pessoa que está passando por esse momento, e que às vezes surgem várias ideias, surgem várias questões que são importantes que a gente possa conhecer para melhor ajudar aqueles que estão à nossa volta. Então, o que a gente não deve fazer diante de alguém próximo que esteja com depressão? Então, é muito comum que surjam pensamentos, ideias, né, sugestões. Não, você precisa ter um pensamento positivo. E a pessoa já está ali, ela não consegue, né? Elas vêm tentando mudar o seu pensamento, e como é um quadro clínico, ela realmente não consegue mudar. Ou isso é falta de ocupação, a pessoa tem que trabalhar, tem que fazer algo útil. Um pensamento que pode ocorrer muitas vezes, ou uma sugestão, não, tu tem que te esforçar, tu tem que sair disso, né? E a pessoa está ali num certo cansaço. Ou tira umas férias, faz um passeio. E às vezes a pessoa tenta fazer esse recurso e se sente mais culpada, porque ela tenta se animar, tenta se sentir bem, e digamos assim, a energia dela não permite. Ou um outro pensamento, não, mas tu tem tudo, né? Tu tem uma casa, tu tem uma família, não tá com grandes problemas no momento, por que tu tá assim desse jeito, né? Do que tu estás reclamando? Como se a depressão fosse uma escolha da pessoa. Mesmo nós que participamos, né, de uma atividade ligada à espiritualidade, podemos pensar, bom, será que essa pessoa não está com pouca fé, não está se tentando entrar em sintonia com a espiritualidade? E muitas vezes nós vamos reconhecer que a pessoa que está em depressão vem tentando procurar o recurso, procurar essa conexão, e às vezes realmente existe algo a mais que não permite com que ela se sinta bem, além desses efeitos todos, que vão funcionar, como nós dissemos anteriormente, quando nós estamos mais para baixo, mais tristes,
e que nós podemos mudar o nosso pensamento, podemos procurar uma ocupação útil, o nosso esforço, a nossa vontade, ou mesmo um momento de lazer, que vai nos trazer um alívio da tristeza, mas na depressão não logra o seu efeito, porque existe realmente algo mais. Na família, muitas vezes, diante de alguém próximo com depressão, são comuns sentimentos como de impotência, né? Então o familiar tenta ajudar, tenta animar a pessoa, e isso não logra o seu efeito, às vezes de frustração, né? E até um sentimento de sobrecarga dos familiares ou amigos próximos. Em outros momentos podem surgir sentimentos de raiva, às vezes de culpa, por não estar conseguindo ajudar, e até de desesperança na família. E isso é algo importante, né, que nós podemos ressaltar, que esses sentimentos são naturais, mas que eles precisam ser bem trabalhados para que a família possa, digamos assim, auxiliar a pessoa que está com depressão a procurar o recurso adequado que vai ajudar essa pessoa. E nesse sentido, entrando já diretamente no nosso tema, nas últimas décadas, especialmente, nós temos observado uma série de evidências na área da medicina e das pesquisas, nos mostrando que a espiritualidade e a religiosidade, independente da religião que a pessoa pertença ou das crenças, elas têm se constituído um dos fatores de maior benefício, seja na prevenção, seja no tratamento da depressão. Então, nós temos pesquisas nas últimas décadas crescentes sobre o tema espiritualidade e saúde, demonstrando os benefícios desse tema e trazendo esse recurso diretamente para a medicina, para os profissionais de saúde, como algo muito importante para a saúde mental e para o tratamento da depressão. Trazendo um dos exemplos de um estudo muito bem fundamentado que foi promovido pela Universidade de Columbia, em Nova York, em que a doutora Liza Miller, psicóloga da universidade, a doutora Mirna Weissman, fizeram um grande questionamento, né? Será que a espiritualidade e a religiosidade pode ter algum fator preventivo ou de auxílio no tratamento da depressão? E a equipe da Universidade de Columbia, então, acompanhou 114 pessoas ao longo de 10 anos na cidade de Nova York, para entender como que isso se relacionava. E o que eles encontraram? Foi um achado de grande impacto na ciência, publicado em 2012, numa das revistas de maior impacto na área da psiquiatria e da medicina, que é a revista americana de psiquiatria, e eles identificaram o seguinte, que as pessoas que relatavam que espiritualidade era algo muito importante na vida delas, nos 10 anos de segmento, tiveram 1/4 do risco de depressão. Tinha um fator de grande proteção. Elas continuavam apresentando depressão, que é uma doença como tantas outras, e todos nós estamos sujeitos, como pressão alta, problemas da tireoide, diabetes. A depressão é mais uma doença que nós podemos ter, mas elas tinham um fator protetor muito grande. E quando os pesquisadores olharam para aquelas pessoas que eram de alto risco, ou seja, pessoas que tinham história familiar de depressão, um dos pais, um familiar próximo, que tinha uma predisposição genética, às vezes, para ter depressão, o fator protetor da espiritualidade era ainda maior. Então, elas tinham 1/10 do risco, comparado àquelas pessoas que não procuravam tanto o recurso da espiritualidade. E nesse mesmo estudo, mais como uma citação, eles viram também que a espiritualidade promovia efeitos positivos, mesmo quando se era observado a espessura do cérebro, do córtex cerebral. Então, mostrando concretamente o efeito protetor da religiosidade e espiritualidade para a depressão nas pessoas, então, que tinham esse interesse, que tinham essa busca. Esse é um outro estudo, falando mais diretamente sobre o suicídio, mostrando também que a religiosidade, e mais especificamente, as pessoas que conseguem frequentar um encontro religioso, participar de maneira mais assídua dos seus encontros e buscar esse envolvimento, também tem um fator protetor muito grande para a mortalidade em geral, por exemplo, para doenças em gerais, problemas do coração, infarto,
ou derrame cerebral, que é o AVC, mas também para depressão e suicídio. Então, esse é um estudo que mostra, da Universidade de Harvard, que acompanhando quase 90 mil enfermeiras nos Estados Unidos, por um longo período de 10, 15 anos, aquelas enfermeiras que frequentavam encontros religiosos pelo menos uma vez por semana, elas possuíam quase 8 vezes menos risco de suicídio ao longo da vida. Então, a religiosidade foi identificada como um dos fatores principais na psiquiatria como um fator protetor ao suicídio, e por diversos motivos, como nós vamos ver mais adiante. Mas, claro, a ciência que vem nos trazer essa informação e vem nos trazer esse esclarecimento, ela nos mostra que também existe o outro aspecto. Ao mesmo tempo que a religiosidade pode nos ajudar e pode nos trazer o conforto, em alguns casos, que são uma menor parte nos estudos, ela também pode ter um efeito, às vezes, negativo, que é o que os estudiosos chamam de coping espiritual negativo ou positivo. Então, o que é o coping espiritual negativo? O coping a gente chama que são como se fossem estratégias de enfrentamento diante dos problemas, das dificuldades da vida, são recursos que nós utilizamos para lidar com essas adversidades. E que esses recursos podem ser adaptativos, podem ter um efeito que ajuda a resolver o problema e passar pela dificuldade, que a gente chama de coping espiritual positivo, ou podem ter um efeito negativo, quando nos trazem, às vezes, mais dificuldade, uma piora, às vezes, da nossa sensação de bem-estar. O que seria, então, o coping espiritual negativo? São as pessoas que procuram e usam o conteúdo, né, ligado à sua religiosidade e espiritualidade de uma maneira, às vezes, negativa. Então, alguns exemplos citados nos estudos, que é aquela busca passiva. É mais ou menos assim, que eu procuro que Deus ou a espiritualidade me ajuda, mas eu não faço a minha parte. Eu não procuro o profissional, eu não procuro mudar meus hábitos, eu espero que alguém de fora resolva o meu problema. É, às vezes, a espiritualidade que reforça sentimentos de culpa, por exemplo, né, de ideias de castigo, pensamentos, às vezes, de inflexibilidade, de muito rigor, e que leva, às vezes, a gente a procurar um isolamento, né, que vai aumentando, às vezes, no caso da depressão, sentimentos de tristeza, as cobranças, exigências excessivas, que nós, eventualmente, vamos fazendo para nós mesmos, nos trazendo um peso, às vezes, muito maior do que nós podemos fazer, e às vezes até fugindo daquilo que o Evangelho nos fala, dos bem-aventurados os pobres de espírito, quando nós nos colocamos numa postura de aprendiz, de abertura diante da vida, assumindo a nossa responsabilidade, mas sem nos exigir algo muito próprio do orgulho, mais do que nós podemos. E claro, aqueles momentos de conflito, questionamento excessivo, que vão nos trazendo um sentimento de amargura e de tristeza. E a ciência também nos fala, né, dentro do outro aspecto, do que seria o coping espiritual positivo, que é o uso desses recursos da espiritualidade que vai nos trazer, então, benefício, diminuindo o risco de depressão e nos ajudando a passar melhorar antes, mais rápido, o quadro depressivo. Então, o coping espiritual positivo é aquele que nos leva a uma busca da transformação pessoal. Então, nós usamos a espiritualidade como algo que vai nos levar à nossa transformação interior, à nossa reforma íntima. Nós procuramos a ajuda de Deus ou da espiritualidade maior para nossa mudança, para nossa transformação. E que traz uma visão de Deus que ela é mais positiva, mais amorosa, como alguém colaborador que está ao nosso lado, nos apoiando. Que nos leva a procurar o tratamento espiritual devido, pois todos nós somos humanos, temos as nossas imperfeições, as nossas dificuldades e precisamos da ajuda do outro. Precisamos do recurso, do amparo da espiritualidade, precisamos procurar ativamente esse recurso. E é muito interessante que os estudos nos falam que quando nós conseguimos transformar a nossa espiritualidade para levar a ajuda ao outro, através da caridade, do pensamento que se volta àquele que está à nossa volta, mesmo com a nossa dor, nós vamos ter um efeito positivo
da nossa espiritualidade em nossas vidas. Então, são alguns fatores, esses todos trazidos pela ciência, e que vão nos mostrando como usar a religiosidade e a espiritualidade a nosso favor, na melhora ou na prevenção da depressão e do suicídio. E entrando diretamente nesse que é o tema importante e de reflexão do nosso mês de setembro, nós sabemos que, em relação ao suicídio, é sempre possível prevenir, ou em quase todos os casos. Então, tem estudos que mostram que pelo menos 90%, alguns mostram 96%, até 99% dos casos de depressão, de suicídio, possuem uma causa que pode ser tratada, que pode ser procurada. Sejam nas depressões, nos quadros psiquiátricos gerais, na dependência de álcool ou de outras drogas, em que nós podemos procurar recurso para tentar prevenir esse mal que traz tanto sofrimento a todos nós. E existem algumas ideias que nós chamamos de mitos, que nós poderemos compreender e que vão nos facilitar procurar esse recurso. Um deles, que muitas vezes é dito, é que nós não devemos perguntar para a pessoa que está próxima se ela está pensando em suicídio, por exemplo, se ela não está bem, porque isso pode induzir ao suicídio. E esse é um mito, porque nós sabemos que quanto mais a pessoa se sente ouvida, que tem alguém aberta ao seu lado, mesmo, né, de forma cautelosa, sensível e amorosa, isso é algo que ajuda muitas vezes a pessoa, e ela já, em geral, já pensou sobre isso muitas vezes. Então nós temos que estar abertos a ouvir, estar do lado daqueles que estão à nossa volta nesse sentido. Uma outra ideia que a gente chama de mito em relação ao suicídio é que às vezes, e é uma ideia que ocorre muitas vezes, que o suicídio seria uma forma de aliviar o sofrimento daqueles que estão próximos. E que também não é verdade, pois nós sabemos por estatística que sempre que existe alguém que acaba recorrendo ao suicídio, diversas pessoas, 6 a 10 pessoas, podem adoecer na família depois desse ato. Então nós temos que procurar o recurso para a melhora. Mesmo aquela ideia de que quem vive falando sobre o suicídio não faz, e que também não é verdade, pois a maior parte das pessoas que falam sobre o tema, falando nessa ideação, nesse pensamento que vai, elas realmente se encontram em sofrimento e elas precisam de ajuda profissional para que isso não aconteça. Então nós devemos sempre levar esse tema a sério para preveni-lo. E o que fazer, né, diante de um quadro, seja de depressão, seja de que a gente imagina que alguém que esteja pensando sobre isso? Sempre pedir ajuda, né, procurar os serviços de saúde. Existem, na maior parte das cidades, as emergências que estão disponíveis 24 horas, né, sempre existe o próprio CVV que está disponível. Lembrando que a ameaça de suicídio é uma forma de pedir ajuda. É alguém que está em sofrimento, é alguém que precisa do nosso apoio e que nós podemos estender o braço e auxiliar a pessoa a procurar esse alívio, esse recurso. E a doutrina espírita, especificamente, vem nos trazer que, independente da situação, seja em relação à depressão, seja esses momentos mais severos de sofrimento em que vêm pensamentos de suicídio, ou mesmo quando nós enfrentamos esse contexto na nossa família e próximo a nós, de que nós nunca estamos sozinhos na nossa trajetória longa aqui na Terra, nesse período todo. Nós sempre teremos amparo, mesmo que não estejamos vendo. Sempre existe alguém à nossa volta, disposto a nos oferecer uma mão amiga, seja entre nós, os encarnados, seja da espiritualidade que sempre nos assiste, sempre nos ampara. E a doutrina espírita nos amplia o olhar e nos traz uma série de fatores que vão nos auxiliar a compreender essas dores, quando nós paramos para refletir quem realmente nós somos, de onde nós viemos, qual é a nossa história, qual o motivo das dores que nos assolam nesse momento.
e através da doutrina espírita, das obras espíritas, das reflexões profundas trazidas pelo Livro dos Espíritos e tantas outras obras, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos compreender que nós, em verdade, somos espíritos, que fomos criados simples e sem saber, ignorantes, que temos uma trajetória milenar de heranças, de experiências, de aprendizados. Nossa vida não iniciou hoje e não termina com a morte do corpo físico. Ela segue, e nosso aprendizado, nossa possibilidade de crescer, de aprender e superar um momento difícil sempre vai estar presente na nossa existência. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz que quando nós ampliamos a nossa forma de ver a vida e olhamos como um sábio que consegue observar as dores e as dificuldades de um ponto de vista mais ampliado, como alguém que olha de uma montanha e enxerga um cenário mais amplo à sua volta, nós conseguimos ter, às vezes, um respiro, um consolo, uma nova perspectiva ou saídas diferentes, mesmo quando a noite se faz muito escura e quando nós, às vezes, até perdemos a esperança que os raios de sol irão retornar com o passar das horas. Então, o Evangelho nos diz que a ideia clara e precisa que possamos fazer da vida futura vai nos proporcionar uma fé inabalável no porvir. Uma fé que vai mudar completamente o nosso ponto de vista de encarar essas dores aqui da vida terrena. E vai nos facilitar dessa forma, então, passar pelo momento de depressão, passar pelo momento de estresse e dificuldade e encontrar, então, as saídas, o alívio, o recurso que todos nós precisamos para sair desse momento mais difícil. E a própria doutrina espírita vai nos oferecer uma série de recursos para a nossa renovação, para o nosso crescimento, nosso aprendizado. Foi muito apropriada a leitura no início da nossa exposição hoje, feita pelo Antônio, que nos falou justamente sobre esse primeiro recurso que é a prece, que é esse recurso que nós vamos poder elevar a nossa alma em profundidade, o nosso pensamento, o nosso sentimento, a espiritualidade e receber esse consolo, esse alívio. Nós temos os estudos que a doutrina espírita nos oferece, o passe ou fluidoterapia oferecido pela doutrina espírita, o tratamento espiritual, né, em suas diversas formas, desde o atendimento fraterno aos recursos oferecidos pelo centro espírita, mesmo no momento presente, à distância, pela nossa fé, pela nossa sintonia, nós já podemos ter esse recurso presente. E mesmo em relação ao atendimento fraterno, nós poderemos já, com o recurso oferecido por vários centros espíritas, conversar com alguém, mesmo à distância, em atendimento online, procurar esse alívio, procurar esse apoio de alguém que está ali para nos oferecer a mão. Temos os recursos do autoconhecimento, da compreensão de como as coisas funcionam, que vão mudar o nosso ponto de vista. A busca da sabedoria, do amor, da inteligência, a conquista das virtudes, que são vários recursos que vão nos dar a resiliência para os momentos difíceis. E certamente a busca do trabalho, à medida que nós vamos saindo desse momento mais difícil, que vai nos trazer a renovação e aquela contribuição do olhar ao próximo, de estender a nossa mão, que não importa quão difícil esteja a nossa existência, certamente se nós estamos aqui no mundo, é porque nós temos algo a contribuir, a levar para alguém que às vezes se encontra numa situação ainda mais complicada e que precisa da nossa presença, precisa do nosso trabalho, precisa que estejamos aqui. E é muito interessante, dentro dessa perspectiva, que a doutrina espírita nos traz e alarga a nossa existência, que é justamente dessa busca da felicidade,
mas não apenas a felicidade dos bons momentos da existência, que também fazem parte, que também estão presentes, né, na nossa existência por uma finalidade positiva, mas da busca real da vida mais ampla, mais integral, em plenitude. E a ciência nos esclarece em relação a isso, nos diferenciando esses dois aspectos. Então, os momentos de felicidade, eles são importantes e nos trazem várias experiências satisfatórias do lazer, das várias situações, mas em geral são elementos muito mais fragmentados, separados, quando nós nos concentramos apenas neles. Uma viagem, um lazer, uma festa, né? São prazeres importantes, mas muitas vezes, quando nós colocamos o sentido da nossa existência apenas nele, nos trazem essa ideia de fragmentação. E que vão nos trazer, né, o bem-estar momentâneo, vão nos trazer aquela satisfação quando nós alcançamos um objetivo, uma meta, mas que são, em geral, temporários, quando nós não procuramos também, e esse é um recurso que a doutrina nos traz, aqueles objetivos de uma vida em maior plenitude, que vão dar sentido e vão integrar esses elementos de satisfação e alegria trazidos pelo mundo, que é o que acontece quando nós procuramos como objetivo uma vida que seja satisfatória e que vai incluir no seu processo momentos de tristeza, momentos de alegria, momentos de aprendizado, momentos de frustração, mas que no seu todo vai nos trazer uma ideia de que ela pode ser satisfatória, que ela tem um sentido. Aqueles elementos dispersos da vida, quando nós olhamos para o outro modelo, eles vão encontrando o seu momento, a sua finalidade, e vão se encaixando como peças nesse modelo mais integral. Nós temos momentos de aprendizado, temos momentos de maior bem-estar, e nós vamos encontrando essa plenitude à medida que nós vamos identificando um sentido, um propósito para a nossa existência, quando nós estamos abertos às vivências de aprendizado e crescimento, e nessa busca de uma vida mais em plenitude, que vai dar sentido, às vezes, para o nosso vazio e para a nossa busca. É o que os gregos falavam da diferença entre a felicidade que nós buscamos como hedonia e do que eles chamavam de eudaimonia, que é esse bem-estar mais profundo, essa satisfação e plenitude mais profundos. E a doutrina espírita justamente vai ser esse recurso que vai ampliar o nosso olhar para o universo, para as leis que regem a nossa existência, as leis naturais ou divinas, e que vai nos dar muitas vezes esse sentido quando as coisas parecem não fazer mais sentido, não ter mais um propósito. Que vai nos ajudar, às vezes, a ver esses momentos de desafios, de dor e de luta como uma oportunidade de crescimento e conquista do espírito que somos em nossa trajetória. E que vai nos levar, a todos nós, ao encontro da chamada Boa Nova, que são as notícias do Evangelho, que ainda hoje, certamente, muitos de nós estamos procurando, atentos, como aqueles todos que estiveram com Jesus, tentando ouvir do Mestre. Quais são esses recursos que vão nos dar o sentido, que são a água, que vai realmente saciar a nossa sede, vai nos dar esse conforto em meio a tantas atribulações que eventualmente passamos no mundo. Então, como mensagem final da nossa reflexão, nós queremos deixar que a depressão, ela existe, ela é um quadro clínico, e que existem diversos recursos já da nossa ciência, da medicina, da psicologia para nos ajudar no tratamento dela. Que a espiritualidade já é um reconhecido caminho, mesmo na ciência, para nos trazer essa renovação, a resiliência para os momentos difíceis e o crescimento no momento das dores, que vão nos ajudar a prevenir a depressão e o momento mais crítico do suicídio, encontrar o sentido, aquela mão amiga que vai nos auxiliar,
e que também vai nos ajudar a melhorar quando existe realmente um quadro de depressão, junto com os tratamentos propostos na medicina. A doutrina espírita, sem dúvida, é essa doutrina que está de braços abertos a nos ouvir, a nos trazer questões e pontos de vista que vão nos ajudar a passar e ampliar a nossa existência, o nosso propósito. E o suicídio realmente, né, é algo que nós podemos prevenir, nós podemos e devemos procurar o auxílio e amparar aqueles que estão à nossa volta com todos os recursos que nós tivermos acesso. E para terminar a nossa reflexão, eu trago uma mensagem do Espírito Alta de Souza, pelo Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, tendo ao fundo algumas imagens do Mar da Galileia, local onde Jesus esteve muitas vezes, consolou tantas almas e nos trouxe mensagens de grande valor, de grande profundidade, ainda hoje, extremamente profundas para nossas almas. Então o Espírito Alta de Souza nos diz: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Obrigado a todos que acompanharam essas reflexões e que possamos procurar esse recurso, esse apoio nos momentos mais difíceis, para que mesmo no momento em que a noite se faz muito escura, possamos lembrar do sol que nos nutre, que nos aquece e que ilumina a nossa trajetória. E que mesmo que pareça que ele vai tardar, ele certamente chega em nossa existência. Muito obrigado. Obrigado. Certamente podemos dizer e devemos dizer todos nós. Momentos especiais, bela reflexão, serenidade, calma, muito apropriado para que todos nós, serenando coração e mente, pensemos. Somos esse ser especial, filhos de Deus. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, que vão nos acompanhar. As reflexões nossas ficam lá na página do CELD. E encerramos nosso encontro, uma vez mais, com uma oração. Porque é esse momento especial, esse momento só nosso. Como disse Jesus, recomendou que nos ao nosso quarto, ou seja, recolhendo-nos a nós mesmos, na intimidade,
no nosso coração, a mais alta de todas as capelas, deixando o coração dizer o quanto somos gratos a Deus e o quanto confiamos nele, que nos mandou seu Filho Jesus a viver para nos ensinar. Agradecer a essa doutrina que também nos propicia a verdadeira compreensão dos ensinos de Jesus, que são destinados a nós, espírito imortal que somos. Pelo belo encontro desse primeiro encontro de domingo, do mês de setembro, agradecemos a proteção e assistência e desejamos a todos uma ótima semana, um mês de calma, de fé, de confiança. E lembrando que lá, nas páginas do Leon Denis, nós temos o caminho para o atendimento fraterno à distância que estamos fazendo. Que Deus nos abençoe e muito obrigado pela oportunidade. Boa noite.